Bueno, estamos ao vivo já, aguardando o Dante convidar. Vou dar um toque para ele aqui. Tá na escuta, então eu acho que já sabe. Pede para entrar aí, Dante. Olha, a Cláudia Sobreiro, grande presidente. O Christian, te contar no Insta, que milagre, hein, Christian? Que bom te ver aqui. As gurias da Sheffer e Patucci. Tudo bom, gente? Claudinha. Ó, o oráculo chegando aí. Eu convido gente desse nível aí pra ter essa audiência qualificada mesmo. Eu sou um cara esperto, né? Ó, já tem bom dia aí pra patroa. Dá bom dia aí, patroa. Bom dia aí, pessoal. Boa live aí pra vocês. Saudade de um monte de gente que tá aí. Nem tem um monte de gente ainda. Bora. Entrou aí agora. Cadê o Dante? Pede para participar, mano. Ó, o Kleber tá aí, meu querido. Ó, o Dante entrou. Patrícia Maurer Koch, minha amiga. O Dante já vai entrando aí. Bom dia. Bom dia. E aí, meu irmão? Paulo, bom dia. Como é que tá? Bem, bem. Além de lindo, Bah, imagina só, né? ó, o senador, meu amigo. Tem as gurias te dando oi aí. É a Sheffer lá. Pai, tá aí. Fernandinha, Fabrício. E aí, pai, bom dia, meu irmão. Caliane, colega nosso aqui de Lagoa. Oi, Taliane. Mais gente, tem o Fernando. Tá aí. Tem o Kleber, o Felipe, né? As pessoas que Que legal. sempre acompanham nós. Olha aí o Christian, cara. Pois é, né? Eu até deixei o Christian. Que coisa. O som tá com ela, deixa eu botar. Eu acho que é comigo. Peraí. Vamos falando. Tá dando eco no Paulo. Ó, estão te mexendo contigo que tu botou. Dedo na tomada. Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Ainda mais nessa Melhorar o época. som aí, pessoal. Ainda mais nessa época que se corta pouco o cabelo, né? O meu já tá grandinho, mas é bom porque ele tá se passando demais. Não, mas continua assim, até é melhor baixo mesmo, porque grande assusta mais. Bota tu tem fone pra botar aí, cara? Ei, deixa eu achar aqui. Vamos lá, me dá essas modernidade aí. Estamos com um público bom hoje aí. A galera vai chegando. Segunda-feira nós tivemos um público injusto, até porque foi com o Gustavo Rocha, que é um fenômeno, né? Mas tá lá na minha página do YouTube, tá a entrevista lá com o bate-papo com o Gustavo Rocha. Foi muito legal. Gustavão como sempre, sensacional. né? Sensacional. Live capilar, diz o Kleber. Acho que Ele melhorou o se som interessa agora. bastante nessa, né? Ó, o Gustavo ele se falou com interessa ele bastante. chegou. Olha aí. Fala, O Kleber Gustavo. se interessa bastante nessas lives Por que capilares. será, né? Pois é, não consigo entender. Mas eu tô quase com o penteado dele, tava falando com a patroa ontem. Não, Tá escasseando na frente aqui. é bom que você é só meio corte de cabelo, né? Porque um lado ele deixa crescer bastante e daí o outro ele corta. O pessoal disse que tu prometeu lanche, por isso que tá com a audiência legal aí. Ah, sim, não. Diz que vai ter um churrasco virtual, né? Churrasco virtual, cada um faz na sua casa e a gente comemora. Churrasco de lagoa é uma coisa, né, tio? Eu já fui É o que auxiliar dizem, de né? assador, eu já fui auxiliar de assador do churrasco de lagoa na nossa despedida lá, isso é uma na minha verdade. despedida da comissão, né?
Isso é uma verdade. Foi o primeiro e único churrasco da comissão e pela tua despedida e tudo mais. A galera tá tirando onda da tua cara aí, meu. Não, mas isso é natural, né? É natural que aconteça, porque afinal de contas, se nós não levar na brincadeira muitas coisas, a gente fica louco, né? Tu tá indo no escritório, pelo visto, tá no escritório. Eu tô no escritório, a gente está vindo no escritório, por óbvio, atendimentos com horário agendado, com toda a segurança necessária. Inclusive, ao meu lado aqui temos o álcool gel, temos a máscarazinha, enfim, com todos os cuidados necessários, né? Até porque ontem mesmo foi incluído aí no decreto estadual a atividade da advocacia como essencial. E então... Embora já fosse, né? Embora, sim, exatamente, é o que eu digo, eu não sei o porquê referir no decreto, uma vez que a própria Constituição já coloca como uma atividade essencial. Dante, mas eu acho que isso é retrato do que a nossa profissão acabou se tornando aos poucos, né? É menos importante do que já foi, porque as pessoas desconhecem do nosso mundo público, né? As pessoas desconhecem de muitas coisas, na verdade, né? Acabam desconhecendo. Hoje em dia a gente tem muita briga pelos seus direitos e pouco as pessoas buscam pelos seus deveres. E através disso, inclusive, acaba se acontecendo situações que a gente fica muitas vezes pressionados aí contra a parede por algo que está ali tão explícito e que as pessoas deveriam saber, mas a gente sabe que não é de hoje que acontece isso e é de algo muito distante que vem e que vai demorar muito para melhorar, que eu sempre digo que enquanto nós não tivermos educação, a gente não vai mudar muita coisa. E a educação que eu falo não é a educação escolar, é aquela educação de pessoal mesmo, que venha da família, de muitas coisas, como um simples exemplo de tu deixar de jogar um papel no chão, e aí essa questão do jogar o papel no chão, ela reflete muitas outras coisas, como por exemplo, a gente deixaria de ter um gari, ok, não teria um emprego, mas enfim, deixaria de ter um gari e poderíamos estar investindo em outra coisa, o poder público poderia estar investindo em outra coisa, mas não, a gente acaba jogando... O gari podia estar fazendo um serviço melhor. O gari podia fazendo um outro serviço, exato, mas a gente acaba jogando esse lixo no chão e ali na frente a gente tem a consequência e que a gente está vendo hoje... A Patrícia, minha amiga, está dizendo educação doméstica. A educação doméstica... porque hoje em dia muitas famílias acabam jogando seus filhos na escola acreditando que a escola vai educar eles, né? E ela não vai educar, ela vai ensinar matemática, biologia, geografia, enfim, o que for, mas não vai educar. Eu costumo dizer assim, eu tenho 3 filhos, né? Então eu sempre fui parceiro das escolas que eles estudaram, né? E eu sempre digo nas escolas, assim, é o seguinte, vocês são responsáveis por ensinar meus filhos e eu por educar. Mas vocês continuam a minha educação e eu tenho a obrigação de continuar o ensino de vocês. A gente tem que ter essa simbiose entre pai e escola. Exatamente. Porque o objetivo é o mesmo, né? É algo que está atrelado, né? Algo que está atrelado. Isso aí, Josana, princípios básicos. Isso. A Josana é sensacional, né? E assim, eu acho que tu não cansa de ouvir, mas ninguém cansa de falar que Lagoa Vermelha, através da tua gestão também, na Jovem Advocacia, sempre foi exemplo de cultura, de respeito à advocacia e, enfim, à profissão, né? Quando vocês sempre cuidaram a questão dos honorários, por exemplo. Claro. Paulo, por sinal aí, tu acabou de falar, entrou uma pessoa que é muito da nossa época e a gente brincava muito e acabava sorrindo e até comentou que é o Dr. Pedro, que era o nosso presidente da época, né? Lá nos primórdios da Comissão da Jovem Advocacia, quando a gente conseguiu instalar aqui, enfim, a gente teve toda
um abraço, vamos dizer assim, institucional aí da OAB, através do Pedro, do Matheus, à época, e a gente sempre fala também eu entrei na saída do Pedro, entrada do Matheus. Eu sou mais novo que vocês, né? Não, eu confesso que eu lembro bem da época que te vi lá pelos corredores, porque a OAB ela fez com que a gente tivesse inúmeras amizades aí, e quem convive, quem vive a OAB sabe muito bem disso, e essas amizades aí a gente leva para sempre, e são amizades que a gente sente falta, por mais que a gente não se veja muito, que a gente não converse, a gente sente falta, principalmente quando vê uma foto, por exemplo, nessas redes sociais, a gente vê a foto e diz, o fulano, o Beltrano, faz tanto tempo que não vejo ele, ou quando a gente vê ao vivo num dos eventos da OAB aí, a gente acaba ganhando um tempão aí, conversando entre um e outro. Essas lives têm me trazido um pouco dessa proximidade, assim, tá sendo muito gostoso de fazer, porque bate papo com gente que a gente gosta, né? E aí isso inclui em outros ambientes. Eu vou te dizer que é a primeira live que faço, inclusive, que nem diz o outro na vida, mas que acompanho muitas aí, e de fato, a gente vendo as lives também dá aquele conforto de que os amigos estão bem, que a situação tá legal. A gente recebe notícias. A Claudinha Maranguelo tá aí. A Cláudia Maranguelo, eu não sei se tu conhece, ela é perita contábil, dá aula de perícia contábil trabalhista. E na verdade, eu conheço ela pelo teu curso lá que tu tinha com ela, de preposto, enfim. Tá em AD agora o curso, ficou muito legal, eu tava assistindo esses maravilha. dias. Os caras me enchem o saco por causa desse curso, cara, porque dizem que eu ensino a mentir. Mas eles vão ter que ver o curso para saber se é isso. Não deixa de ser uma verdade, né? Não faço isso, né? Muito pelo contrário, eu tenho um capítulo só da mentira, porque o TRT4 é muito vigilante nisso aí, né? Com certeza. Eu sou um advogado que não gosta de mentira. É impressionante, mas dá para advogar sim. Mas eu também sou desses. Às vezes a gente mal compreendido nessa hora da mentira, porque para a gente falar a verdade não precisa mentir, né? É bem tranquilo. E só para colocar aqui, deixar para Karine Martini, a presidente lá da igrejinha, dizer para ela que eu não tive técnicas domésticas, porque eram as meninas que faziam, né? Eu tive. Pois eu não tive. Na minha escola eram as meninas que faziam técnicas domésticas, enquanto os meninos faziam técnicas agrícolas, ou seja, eu ia plantar. Eu tive os dois. Eu fiz os dois. Acontece o seguinte, Dante, eu passei por quase todos os colégios de Porto Alegre. E alguns quase fora de Porto Alegre já. Porque eu era muito perseguido pelos professores, né? Eu entrava, eles já começavam a me perseguir. Aí meus pais tinham que me trocar de escola. Eu entendo isso. E aí eu tive todo tipo de currículo. Foi muito interessante também. Por isso eu tenho uma grande nível de amizades aí, muitas amizades. Isso é a parte boa, né? Se podemos tirar algo de bom, é isso, né? Então, Não, mas depois que eu peguei gosto por estudar, e também eu saí tirando nota 10. Isso aí é muito bom também. Meio faísca atrasada, assim, né? Não, mas cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo. Às vezes tem uns que é desde o início, tem outros que é quando a água tá quase transbordando, mas enfim, cada um tem o seu tempo. Eu comecei a advogar com 35 anos, eu era o veterano da Seja, né? Pois isso que eu tava dizendo, que eu lembro de ter visto você lá num daqueles encontros que a gente fazia da Seja, e confesso mesmo, acho que nunca falei para ti, mas confesso hoje que eu olhei, mas o que esse cara tá fazendo aí, né, cara? Você é da Jovem Advocacia, e como a gente também tava adentrando nesse negócio, a gente também não entendia que a Jovem Advocacia eram pessoas de mais idade, porém jovens na profissão, né? Então ficava aquele negócio não tão mais idade assim, não exagera, né? Um pouco mais de idade. Eu sei que nessa troca de colégio que tu teve, tu pegou bastante estrada de chão ali, então foi por isso que julgou um pouco. Não, eu até quando eu me afastei um pouco da Seja, foi porque às vezes eu ficava constrangido com isso mesmo. Porque muitas vezes eu recebia essa abordagem assim, mas como assim, jovem advogado? Tu não é tão jovem assim, né? E isso me deixava meio constrangido na época, né?
Não foi por isso, foi porque eu acabei tomando outros caminhos dentro da ordem aí, né? Fui pro Claro, TED, depois a Cefep, onde a gente trabalhou juntos, uma grande honra, voltamos claro. a trabalhar juntos. E agora na SEAT. Olha Mas aí. vamos falar do nosso tema aí, Dante. Porque senão a gente vai ficar que nem comadre aqui, nós vamos até o fim da live. E o pessoal vai enchendo o saco, na verdade, né? Acho que o pessoal vai gostar da conversa. Não, mas não quer saber de nós, né? Daí faça uma ligação entre vocês. Não, vamos para os que não nos conhecem, né? Isso. Em verdade aí, né, Paulo, essa questão do nosso tema, dos desafios e como advogar nesses tempos aí, a gente sabe que o desafio todo é referente a essa pandemia que está existindo e a gente não sabe até quando vai, né? É algo que ninguém sabe dizer até onde vai. Agora já vem notícias de que aonde estava controlado, acabando, está voltando. Então, o que eu digo é que ninguém sabe de nada. É assustador demais, de todos os sentidos, né? E é algo que eu venho falando já há um bom tempo. A gente tem que cumprir aquilo que falam, porque a gente não está estudando a fundo a isso, e quem está nos dando essas, vamos dizer, ordens aí, são pessoas que, em princípio, estão estudados ou respaldados por técnicos que estão passando essa informação. Então, vamos acreditar nessas pessoas. Mas tu vê como essa coisa é nociva, esse ingresso da política nisso aí, né? Porque um governo fala uma coisa, o governo local fala outra, o governo mais local ainda fala outra, e a gente fica nessa confusão e a gente acabou conseguindo a dicotomia sobre uma questão técnica. Mais uma vez. Exatamente. Quando entra a política em toda a situação, muitas vezes ela vem para somar, mas na grande maioria, na minha visão, ela vem para destruir. Isso mata a gente, né, cara? E acaba que é uma situação, que nem eu estava dizendo, que bem ao fundo e bem à verdade ninguém sabe bem ao certo o que acontece, né? Então, muita gente, porque logo vai sair a vacina, e aí eu também fico com certo medo nessa questão da vacina, porque a gente teve lá atrás a questão porque essa vacina é uma vacina que não vai poder ser testada, a gente não vai saber quais que vai ser os efeitos colaterais, são enfim. 2 anos para testagem, né? Então, mas só que o mundo está precisando dela, então vai ser aplicado, acredito que imediatamente quando descobrirem. A toca de caixa, né? Exatamente, e aí pode acontecer como aconteceu no passado aí com a questão do anticoncepcional, que muitas crianças acabaram nascendo com a talidomida, enfim, por algo que não se foi testado ou que o teste foi feito de maneira diferente. Então, é uma situação bem delicada e bem complicada, mas, enfim, vamos acreditar naqueles que estão buscando essa solução aí. Mas, voltando aí, né, Paulo, esse desafio todo em razão da pandemia, a gente ficou muito atrelado e muito de forma com que não pudéssemos fazer e praticar o nosso trabalho como deveria acontecer, como era a normalidade. Então isso fez com que a gente buscasse algumas alternativas, e nem só alternativas, mas a mim mesmo me fez com que eu pensasse e repensasse muitas coisas, inclusive dentro da nossa profissão, que a gente utilizava como uma coisinha ou algo do dia a dia que a gente deixava de lado, mas que ela é de suma importância. E eu começo aqui dizendo, e já uma das formas de continuar advogando, ou formas de advogar nesse período, nesse meio, são essas pequenas situaçõezinhas, como, por exemplo, aqui a cobrança de consulta. Quando a gente fala cobrança de consulta, inúmeras pessoas já não fazem mais, e aí a gente sabe que tem N motivos, ou é porque aquele colega do vizinho não cobra, ou é porque ele tem medo de perder o cliente, ou é porque ele não sabe fazer essa cobrança, ou é porque ele tem vergonha de cobrar, porque ele está na frente do cliente ali e não sabe como se portar para fazer essa cobrança, ou é porque ele já
já deu toda a informação e esse cliente, essa é uma santa, né? Dona Maria é uma santa. Ou é porque ele está ali na frente do cliente e já passou toda a informação, o cliente virou as costas e disse muito obrigado, e ele não sabe mais como abordar o cliente após isso. Ou porque não se dá valor também. Ou porque não se dá o valor, eu não queria chegar nesse ponto, mas 99% é porque nós mesmos não nos damos o valor. E eu isso digo tem a ver com a nossa primeira coisa que nós falamos, né? Que a sociedade já não nos dá o valor, mas eu acho que são coisas interligadas, né? Sim, exatamente. A sociedade não nos dá o valor e ao invés de nós estufar o peito daquela forma e dizer, não, a gente é assim, trabalhamos assim, vamos fazer assim e não vamos buscar essa dor do cliente. Quando eu falo isso, não é que a gente não vai prestar um trabalho de excelência para o cliente, é que o problema do cliente, ele é do cliente. Nós somos um meio entre esse problema do cliente e a solução. Nós somos um meio. Não, senão a gente não resolve. Exatamente. Como o nosso não resolve. Nós não vamos resolver e, inclusive, nós vamos adoecer. Porque se nós levar todos os problemas dos clientes para dentro da nossa casa, você tem a certeza que em pouco tempo a gente vai ficar louco. Né? E isso é uma etapa da... Não sei se tu passou por isso, mas eu passei muito por isso. De perder noite de sono, porque levava para dentro de casa o problema do cliente, até a gente aprender a lidar com isso, né? Tanto é que a CAA há pouco tempo largou um e-book, ou um livro sobre síndrome de Burnout. Exato. Tem muito a ver com isso, né? Exatamente. Aliás, só para finalizar, nós começamos a falar do Pedro, que ele está convidado para uma live, né? Vamos ver quando é que ele vai me dar essa satisfação aí, né? Ih, tem tanta gente que vai fazer live comigo, cara. Duvido que vai negar, né? Semana que vem tem a Lívia Pacheco Cruz, tem a Andréa Scheffer, eu acho que está na semana que vem. E tem tanta gente boa, tem o Baldasso, tem o próprio Christian que aceitou. Nós vamos longe, eu tô adorando fazer isso aqui. Tá ficando uma videoteca maravilhosa. É coisa boa. Que vai tudo pro canal depois lá, né? E acaba aprendendo e se divertindo ao mesmo tempo, né? Demais, tá ótimo. Isso é uma coisa que a pandemia me trouxe. A Cris Koch, minha parceira, engenheira química, que faz assistência técnica aí para quem precisar. Cristiane Koch, da EPAM Soluções. Olha aí. Segue o pai. Então, Paulo, como a gente vinha falando, essa questão da cobrança da consulta, e tu veja como ela é tão importante, que eu duvido, eu duvido os colegas, por mais que eles estejam atendendo em casa, atendendo no seu escritório, como a gente está aqui de forma, com todos os cuidados necessários, eu duvido o colega que não tenha uma busca durante o mês, ou algumas buscas durante o mês, de pessoas querendo tirar dúvidas. E a gente sabe muito que a nossa profissão ela não serve simplesmente para solucionar processos ou dar aquele fim que a pessoa quer dentro do processo. Muitas das soluções estão nas nossas consultas. E essas soluções nas nossas consultas, elas são imediatas, muitas vezes. A consulta evita o processo, muitas vezes, né? Consulta evita o processo. Aquele valor da consulta, muitas vezes, é o maior investimento que tu vai ter. E esse investimento ele vai ser tão barato quanto você comprar um lanche na esquina. Porque é um investimento que vai te tirar uma dor de cabeça ali na frente. Então, essa consulta, se tu vê, hoje, se tu cobrar a consulta que consta na nossa tabela, com 2 consultas aí, tu tem quase um salário mínimo. E aí a gente volta naquela situação que eu falei, que a gente não tem que trazer o problema do cliente para si, porque esse é o nosso meio de sobrevivência. Essa é a forma de nós ganharmos o nosso dinheiro, de nós comprarmos o nosso pão e o nosso leite. É dessa forma, é prestando informações às outras pessoas. Então, a informação para a nossa profissão, ela tem um valor sim. Se para o cliente não tem valor, ele não deveria buscar o advogado, porque daí ele sabe tudo ou vai lá no Dr. Google. Agora, isso não quer dizer que tu vai deixar de atender a pessoa se ela não está te pagando uma consulta, tu só não vai dar uma consultoria para ela. Dá uma conversada, então, esse problema aí tem solução, vamos conversar, é o seguinte, eu cobro tanto para resolver isso.
Mas tu ouve a pessoa, tu dá Perfeito. aquela assistência, isso é do nosso mundo público, né, também. Eu Perfeito. entendo, assim. Não, é exatamente por aí. E nessa forma, e aí, claro, isso entra nas formas de abordagens e tudo mais, né, do cliente para tu chegar até esse ponto. Mas o ponto que eu quero chegar a dizer assim é que a gente está dizendo por aí que com essa pandemia a gente não consegue trabalhar, mas ao mesmo tempo a gente está trabalhando de forma gratuita e sem nos dar, sem se tocar dessa situação de que a gente está trabalhando de forma gratuita. E essa questão da cobrança da consulta, ela tem várias formas, né? Não é simplesmente no seco chegar para a pessoa e dizer, olha, cobro o valor X e é isso, senão não vou te atender. Não é assim. Sim, né? A gente tem várias formas, inclusive tem uma forma aí que é orientado pela própria OAB, que se uma vez contratado o teu serviço, tu desconta lá do contrato de honorários que tu fez com a pessoa. Sim, sim. Né? Eu até Então, estou fazendo um negócio que eu nunca fiz. Como a minha área é trabalhista e eu atendo 80% reclamantes, eu não cobrava consulta inicial, mas 100% virava contrato, né, de participação. Hoje já não dá mais para fazer isso em muitos casos, porque a gente está lutando contra empresas que quebraram. Então a gente não tem mais a certeza ou nem a perspectiva de receber. Aí eu não tenho como estar trabalhando e dando assistência grátis, né? Infelizmente Claro. não dá. Eu gosto de trabalhar grátis, mas não consigo mais. Então eu estou fazendo vê uma que- cobrança inicial e depois eu abato se a gente conseguir cobrar. Exatamente. E aí tu vê essa questão que hoje se encontra na área trabalhista, muito pelas modificações que teve, mas que na área civil ela existe há muito tempo. Porque tem muitas pessoas que fazem contratos de honorário no risco de um dano moral, por exemplo, mas é um dano moral que é contra o Dante da vida. O Dante da vida não tem bem nenhum, não tem nada, ou seja, a pessoa que Duvido, vai né? ganhar... A Duvido, pessoa né? que vai Mas tudo ganhar bem. aquela ação, Manda aí. ela vai ter uma... Manda em Lagoa A Vermelha, pessoa- vem dizer que não tem bem. Ô, vacina, hein? Deus do Vai- livre. Não, mas, mandar não quer dizer que tem alguma coisa, viu? Não, elas não andam Não, juntas. mas com E certeza, também eu não mandam, nascível, tem cara. mais isso. Na civil eu sempre cobrei algum valor de entrada, mesmo que seja no risco. Mas a grande Porque maioria tu acaba perde a não cobrando. previsibilidade. Mas Exatamente, o não tem cliente previsibilidade de não nada. sabe que o cliente aceita. Né? Não- Mas é muito por medo, por vergonha, por N situações. Ou até mesmo pelo aquele medo de perder o cliente e dizer, bah, ele vai no colega do lado. E é o que eu sempre digo, andei Rio Grande do Sul inteiro aí, não inteiro, mas uma boa parte dele, falando com os colegas e essa é uma das situações, e eu sempre falo isso, é que essa previsibilidade do cliente a gente não tem que buscar, que o cliente, ele sinceramente, ele não está muito aí para o teu serviço. Hoje em dia, eles veem a advocacia como um comércio e o comércio se busca preço, né? Então eles vêm buscar preço e muitas vezes eu também falo para os meus clientes, que aquele que cobra muito não quer dizer que ele vai te prestar um serviço de excelência. E aquele que cobra pouco também não tem a certeza que ele vai te prestar um bom serviço. Então você tem que voltar às origens da advocacia, que é a confiabilidade na pessoa que você está contratando. Você tem que confiar naquela pessoa. O preço é secundário. Eu sei que o preço ele impacta muito as pessoas, mas esse preço ele é secundário, porque não adianta eu entregar a minha vida, vamos dizer assim, para um advogado e não ter a certeza ou a confiança que ele vai fazer um bom trabalho e toda hora eu ficar instigando ele. Bah, tu já fez aquilo lá, tu devia ter feito, tu não sei o quê. Acaba Sim. que a relação entre cliente e advogado vai se deteriorando ao ponto de que ou um ou outro vai estourar. Então, É o que eu por digo que para os meus disso? clientes sempre assim, ó, eu sinto que eu sou um bom advogado quando o cliente sai do meu escritório deixando o problema dele aqui, né? Mas Isso para isso mesmo. eu tenho que ter valor para ele, né? E aí entra a questão do marketing versus propaganda, que nós trabalhamos tanto e tantas palestras fizemos sobre isso. Os Também. meus clientes, 90% deles vêm por indicação. Ele já sabe quem eu sou.
Eu que estou conhecendo ele, mas ele já sabe quem eu sou, ele vem com segurança. Então eu tenho que simplesmente ser quem eu sou, eu não preciso estar me moldando para cada cliente, né? Porque eu nem vou saber fazer isso. Eu simplesmente vou dar o melhor atendimento possível dentro da minha condição. Meu cliente já vem sabendo disso, né? Essa é a importância de investir no marketing. Isso mesmo, e como tu falaste aí, que a gente fez também, a gente andou por muitos lugares aí falando, através da comissão da CEFEP, que é a Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional da OAB, aonde um dos temas, uma das partes da palestra era exatamente essa, né? O marketing, a propaganda, a diferenciação. E um exemplo que eu acho fundamental, que o Baldasso trouxe, até não lembro se era o Baldasso, mas ele batia bastante nessa tecla, que se até a faculdade ela já tem essa separação, tem a faculdade de marketing e propaganda, quer dizer que são coisas diferentes, né? Diferentes. Então, até das nossas palestras, essa faca aqui que os guri aí da Serra mexem, que eu sou faca na bota, mas essa faca aqui eu ganhei numa palestra, acho que foi Carlos Barbosa. Oi, querido. Carlos Barbosa e Garibaldi, eu também ganhei uma faca dessa aí. E utilizo sempre ela, exatamente. Então, é nesse sentido aí que tem essa diferenciação e o que eu ia passar a gente entrou um pouquinho nessa outra situação, é a questão dos honorários contratuais, né, nesse momento ou no momento anterior, e esses desafios de advogar, eles não passam somente pela pandemia, eles vêm já de muito tempo e do qual a gente vai andar por muito tempo aí, quem sabe na nossa vida vai se perpetuar. E eu sempre digo isso, que se eu não conseguir, que quem sabe meus filhos, meus netos, se acaso eu tenha, mas os seus filhos, né, se fizerem direito, possam trabalhar sem essa preocupação, que seja algo natural deles, que a gente tenha essas consciências, como a da questão da cobrança da consulta, dos honorários contratuais, que a gente faça e firme honorários contratuais, exatamente no ponto que tu tocaste antes ali, da questão de, por mais que seja uma ação de risco, que nós cobre o honorário e deixe claro para o cliente que, se lá na frente essa ação ela for improcedente ou que a parte não tenha valor para pagar, que você só tem uma sentença na mão que possa fazer um quadro, o teu serviço, o teu trabalho foi feito. E ele tem um valor mínimo, e esse valor mínimo é aquilo que o cliente já adiantou. E uma vez esse cliente recebendo da parte contrária esse valor, automaticamente a gente se desconta esse valor lá do que ele vai receber. O que eu quero dizer com isso? É que nós não fique atrelado a esse risco do cliente e acabe entrando no mesmo barco que ele. No entanto, ele está se aventurando e nós não temos por que nos aventurar, porque é o nosso trabalho. É a mesma coisa nós pedir para alguma pessoa que vá na nossa casa cortar a grama, e se o cara cortar a grama, mas não cortar do jeito que você quer, ele não vai receber, não. Não é. Ele tem um preço, ele tem um valor, a gente vai pagar esse valor para essa pessoa e automaticamente ele vai prestar o serviço. Se o serviço é bom ou ruim, aí cabe de profissional para profissional, e é exatamente isso que o cliente deve buscar, e não buscar o preço, né? Como eu sempre venho falando, o cliente ele não deve buscar o preço, o preço não é garantia de um bom serviço. Mas eu te confesso que eu tenho grande dificuldade nessa nova modalidade de cobrar o reclamante. Muita dificuldade. Mas eu também observo que o reclamante me paga mais em dia que as reclamadas. Nesse período de pandemia, pelo menos, eu tenho recebido em dia dos reclamantes, e das reclamadas está complicado. Tenho certeza absoluta disso, porque na área trabalhista, na sua grande maioria, reclamantes são pessoas mais humildes, né? E essas pessoas mais humildes, eles prezam por esses valores. E eles têm uma gratidão e um respeito pelo advogado, porque elas são pessoas que normalmente não são escutadas, né, na sociedade. São os pobres, né? Então eles te dão um valor assim impressionante. Quase todos eu tenho no meu Facebook, mas agora ele está meio lotado, então não é todo mundo que eu consigo, mas no WhatsApp todos estão. E eu recebo muita demonstração de carinho, muito, muito.
Então, o dia que eu tô mal, eu atender cliente é uma maravilha para mim. Eu saio E isso, energizado. e isso, na verdade, muitas vezes é maior do que qualquer valor que a gente receba, né, Com financeiro. certeza, Qualquer valor a nossa financeiro. profissão tem isso, né? Ela nos dá alguns outros benefícios, né? Nos dá Mas, muita dor de infelizmente, a cabeça gente extra, não mas, vive. né? Mas infelizmente a gente não vive só de amor e de carinho dos clientes, né? E isso é uma verdade também. Então, né, a gente tem que fazer com que esses clientes entendam isso e é na questão da abordagem. Então, o que que a gente tem que fazer para se manter nessa situação aí que vivemos? A própria ESA nossa aqui disponibilizou inúmeros cursos aí, então é uma forma de a gente buscar atualização e oportunidades de novos ramos do direito, exatamente pela pandemia. O que que a gente tem aí hoje que muita coisa pode acontecer, que são referentes a contratos imobiliários, né? Tá A bem na própria crista da área, onda. a própria legislação trabalhista que teve inúmeras mudanças em pouco tempo ali, né? Que Tem que deixava gostar de louco, estudar, né? tu anoitecia com uma ideia e amanhecia estudando de novo porque tu já não sabia mais Continua, o né? que Agora dizer deu para o uma teu cliente. acalmada nas MP, deu uma acalmada nas MPs, mas agora já tá vindo o rescaldo daqueles que não tiveram orientação no momento em que elas foram editadas, né? Então, ontem mesmo eu estava falando Isso, de uma empresa que suspendeu o contrato sem fazer o acordo individual. Então, já avisei, olha, tu não vai receber. Se a empresa está sem dinheiro né? e ela não mandou para o Ministério do Trabalho teus dados, não vai receber, vai ficar sem. E assim a gente vai fazendo consulta, né? As empresas que me consultaram receberam essa orientação. O que me fez parar um dia, não sei se vocês estão ouvindo a família aqui, que me fez parar um dia para estudar. Cada MP vai um Pelo, turno de trabalho estudando aí. tô ouvindo e pelo que eu tô notando é uma educação doméstica que estava ocorrendo ali, né? O caçula tá acordado, os outros estão dormindo. Não, e esse ponto aí até a Grazi colocou aqui bem lembrado da nossa ESA, e a gente sabe que a nossa ESA ela é a referência para o Brasil todo, né? E ela tem disponibilizado inúmeros cursos e são cursos de excelência que a gente paga a preços módicos, né? Agora, E durante a pandemia, tem tem vários gratuitos. Vários. vários gratuitos que eram pagos, né? E que foi disponibilizado de forma gratuita. É Então o aí do para serviço top. quem quiser se atualizar, está totalmente aí à disposição dos colegas. Basta ir lá no portal da ESA, lá, né, e fazer a sua inscrição. E quem já é inscrito, escolher os cursos e se atualizar. E esses novos ramos do direito vieram aí para trazer essa busca de busca financeira que estava faltando dos clientes ou até mesmo da movimentação dos processos. Que a gente entra numa situação que chega a ser até engraçada, é que a nossa profissão ela é essencial, a gente pode atender os clientes e tudo mais. E o judiciário ele não é essencial, né? E quando eu digo ele não é essencial, que eu digo que é para atender e dar andamento nas suas demandas. Hoje, os processos eletrônicos estão movimentados. Sabemos que a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho têm quase que 100% dos processos eletrônicos em andamento ou foram digitalizados. Então, está quase com 100%. Mas assim essas justiças elas são especializadas, né? Então, a demanda ela é muito menor em relação ao Poder Judiciário, né, ao nosso Tribunal de Justiça. E esse tem uma enormidade de processos físicos que não está em andamento e muito se utiliza aí por causa do CNJ, que baixou a sua portaria lá, aonde abarca o Brasil todo e a gente tem realidades totalmente diferentes de Brasil. Vou te dar um exemplo. Eu tive um esforço danado para fechar um acordo civil há pouco tempo. Fechei um bom acordo para o meu cliente e, obviamente, para mim também, né? E não tenho como protocolar o acordo, tem que esperar. É isso que me indigna no ponto que
se todos os outros segmentos estão abrindo com os seus devidos cuidados, né, com a redução de pessoas, seja de circulação, seja de pessoas trabalhando, por que que não se pode fazer? Por que que a gente não pode liberar, eu não digo liberar para a população como um todo, Não, um serviço mas de liberar, protocolo básico. mas Porque os juízes estão trabalhando. para liberar para aqueles que atuam na justiça, como o Ministério Público, a advocacia e os servidores. Questão Esse, de carga sim, e protocolo. Pronto. Porque o carga juiz e está trabalhando, protocolo, ninguém elas está podem dispensado ser de trabalhar. muito bem ser feitas de forma programada, através, no interior a gente não tem, mas Porto Alegre tem o drive-thru, que pode ser feito ali, seja o protocolo, seja a entrega de processos e entrega e devolução de processos, né? Porque a devolução de processos hoje já pode ser feita dessa forma ali, mas no interior, como a gente tem muito menos advogados, enfim, é tudo menor, possibilitaria sim a carga programada para tu entrar dentro do fórum, para tu chegar e sair, enfim, fazer toda a situação, não haveria aglomeração nenhuma. Dá até para avançar nisso aí. Eu tive conversando, a segunda live que eu fiz foi com o Carlos Mazaferro. Acho que tu conhece da vida porque ele não participa da OAB, mas é um advogado militante há bastante tempo aí. E aí a gente conversava que era um bom momento para daqui a pouco a gente começar a digitalizar os processos de forma opcional, né? Daqui a pouco me interessa que os processos físicos vão indo migrando, eu tenho condições de digitalizar o meu processo, dou vistas para outra parte. Se isso funcionar, pelo menos uma parcela já está andando. Embora eu ressalte que não é nossa obrigação, como advogados, fazer esse trabalho. Isso ontem a gente teve até uma reunião dos presidentes aí, das 106 subseções, onde a gente também está discutindo muito sobre isso, e numa reunião anterior a gente fez uma solicitação, inclusive a Ordem Gaúcha abriu um processo administrativo junto ao CNJ para que se possibilite que o CNJ flexibilize e possibilite para que cada TJ possa decidir se quer abrir ou não, e a forma como quer abrir ou não. Né? Isso. Então, a gente não tem uma resposta ainda, está em andamento esse processo administrativo, mas isso é um pedido, uma solução. A questão dessa digitalização, ontem, inclusive, deu muito pano para manga, ao ponto de que as pessoas e muitos colegas entendem que não é nossa obrigação, nosso serviço, não é mesmo. E que se abrir... Não, e não é mesmo, eu sei, mas se abrir isso, vai acontecer isso, enfim, já estão buscando o que vai acontecer lá na frente, que eu não sei se vai acontecer ou não aquilo que buscando a problemática em vez da solucionática. Exato, exatamente. Então, é uma solução principalmente para esse momento. Se vai dar certo, vai dar errado, eu não sei, mas é uma solução agora para esse momento, uma tentativa, a qual a gente vai colocar. E eu lembro bem que o Estado do Rio Grande do Sul, ele ainda, através do TJ, ele ainda está buscando para fazer a digitalização. Estamos atrasados? Estamos. No entanto, Santa Catarina, por exemplo, eu atuei bastante tempo lá. A época que eles fizeram a digitalização para o sistema ESAGE, que hoje eles já estão migrando tudo para o EPROC, mas quando eles estavam no ESAGE, aconteceu da seguinte maneira: saiu uma portaria obrigando aos autores, quando saísse uma nota de expediente, eles levassem o seu processo para cumprir o seu prazo e automaticamente tinham que digitalizar. E uma vez eles digitalizando, na manifestação daquele cumprimento do prazo pela parte contrária, ele também já tinha que dizer se tinha algum apontamento de algo, de algum erro, alguma coisa, caso contrário estava resolvido. Ou seja, lá eles transferiram para a advocacia todo esse serviço aí. E eu vou ter que confessar que... assim, digitalizava só a petição ou digitalizava dali para trás? Processo todo. Só que lá tinha uma diferença. Não era dividido em partes. Você juntava um único arquivo, né, e esse único arquivo ficava como único arquivo lá. A partir dali o processo mas aí ia tu pensa num processo divisão. de 40 volumes. Não, perfeito. Eu entendo toda essa situação, mas o que eu quero dizer é que lá foi imposto, sabe? E te digo que quem era autor dificilmente dava essa reinada. Por quê? Porque para você também era vantajoso e tinha o interesse. Sim.
E como eu falei aqui nessa questão dos processos, a mim vai beneficiar os processos que eu tenho em outra comarca. Por quê? Porque eu vou deixar de ter custos com diligência e tudo mais, e eu deixando de ter custos reflete, consequentemente, ao meu cliente a deixar de ter esses custos. Então, os processos que eu tenho em outra comarca, eu tenho total interesse em fazer isso, né? Vai facilitar para mim. Então, como a gente sempre colocou, é uma faculdade. Então, se tu não quer fazer, beleza, deixa o tribunal fazer o dia que ele quiser, né? Agora, se tu não quer fazer, não coloca como reclamação específica por que o foro não está funcionando. Enquanto faculdade, eu sou favorável dessa tese. Enquanto faculdade, eu acho que nós temos que fazer. Eu acho. Tem essa proatividade. Exatamente, né? Então, nesse segmento aí da questão do foro, como eu falei, a gente teve essa reunião o presidente Breyer vai se manifestar aí durante esses dias referente a isso, mas a OAB está fazendo muitas coisas, só que a gente tem que entender que nós também estamos limitados quanto a isso, né? Nem é esse o tema da nossa situação, mas aqui entrou o presidente Dante, então é um pouco importante. É um pouco até para que as pessoas entendam e saibam que a OAB ela tem uma certa limitação, né? E ela tem que atuar em várias frentes. Por exemplo, agora, ontem ou anteontem, foi apresentada aí uma comunicação para o TRT, porque a tendência de ser feita a audiência de instrução virtual, e a gente não sabe como que isso vai ser feito e de que forma que pode passar segurança jurídica para o processo, né? Rigidez do processo, dos testemunhos principalmente, depoimento das partes, sem estar no mesmo ambiente, por exemplo, né? Exatamente. Então tu vê que eu sou uma pessoa que eu sempre digo que a gente não vai escapar do caminho virtual, não tem como. Não tem como. Agora, não podemos utilizar desse momento para impor determinadas situações que elas devem ser pensadas e discutidas com todos os lados e todas as partes, né? A gente já sabe que o que é assodado dá errado, né? As reformas últimas que foram feitas no país mostraram bem claramente para nós isso. Inclusive as MPs mal pensadas mostraram isso também, né? Então a gente tem que ver isso, mas uma coisa é certa, desse caminho virtual a gente não vai escapar, né? Isso não tem o que fazer. O que a gente tem que fazer, e eu sempre digo isso, não é ter a internet, a tecnologia como inimiga, e sim como uma amiga. E essa amiga, se ela é distante, a gente tem que ir se aproximando cada vez mais dela para nós nos ambientar a esse mundo, porque, caso contrário, está fadado a encerrar a sua carreira. Quem é trabalhista, por exemplo, acho que quem é previdenciarista também, eu não conheço desse ramo de vivência, mas teve que se adaptar ao processo eletrônico, senão não advogava mais. Então a gente vai se adaptar, não tem? E hoje, na parte previdenciária, a gente está há muito tempo, que eu digo uma semana, 2, que era uma das formas de ter esse ganha-pão aí nesse momento, que é o processo administrativo. No entanto, ele não está funcionando há 2 semanas o INSS digital. Nem o meu INSS não funciona direito, então também barra esse trabalho do advogado. Ele quer trabalhar, ele está tentando, mas ele também não consegue porque depende de outros órgãos, outras instituições. Coisa que a gente não imagina. Na parte administrativa tem um cliente meu que a gente ingressou com demanda porque estão cobrando dele uma dívida grande que ele já pagou, com desconto em folha, ele é aposentado. Então eu tenho a ordem judicial e eu não consigo o cumprimento dela, porque se cumpriu a judicial, mas a parte administrativa tu não consegue acesso no meu INSS para liberar o que ele precisa. Isso. E aqui tem que fazer uma ressalva para a Comissão Especial de Seguridade Social da OAB, através do Thiago Kidrick lá, que é demais de atuante. Tá? Tem live dele hoje com o pessoal de Sapucaia. Isso, a gente tem com aquele presidente de Sapucaia lá. A gente tem eu estou dentro do grupo e acompanho, enfim,
a reclamação mínima que for feita por um colega de alguma coisa ou outra, de imediato ele vem com a resposta ou ele vai buscar essa resposta e traz para o pessoal. Eu sei que o pessoal da área gosta muito dele. Então é muito atuante e conforta muitas vezes os colegas nesse momento aí que acaba fazendo com que a gente sinta uma determinada raiva, vamos dizer assim, porque a gente quer trabalhar, tá com a documentação certa, tá entendendo o momento, porém um sistema que não funciona, sabe? Então, e só que o sistema que não funciona, a gente entende que muitas vezes, por ser tecnologia, vai haver falhas. Mas haver falhas de uma semana, se tiver duas, daí já não é falha. Se tiver alguém interessado em corrigir as falhas, já é um passo à frente, né? Seria o problema muito é bom. que a gente fica no vazio. Os problemas estão detectados, as soluções são apontadas, mas não tem aplicabilidade, né? E isso é um problema Exatamente. bem sério, né? Então, o que a gente pode buscar nesse momento aí também são trabalhos extrajudiciais, né? Como cartórios aí que antes não estavam atendendo, hoje até atendem presencial, mas temos cartórios aí de registro de imóveis, por exemplo, que tem hoje uma base nacional, entregam através de e-mail essas escrituras e tudo mais, se tu não necessita do físico, ou se necessita do físico é só imprimir, porque vai ter lá a assinatura digital. Temos aí, que nem tu QR Code e tudo mais, que nem tu colocou a questão da assinatura para protocolo ou acordo e tudo mais. As pessoas comuns, por óbvio, não têm ainda esse costume e até mesmo nenhuma obrigação, então acabam não tendo que a assinatura digital. Hoje nós com a assinatura digital, principalmente os advogados, a gente consegue fazer, e olha só, 200 assinaturas digitais. A Renata falando em consultoria, é importante também. Exatamente, consultoria, né? Mas você estava falando das assinaturas digitais, desculpa, eu te cortei. Isso, as assinaturas digitais aí na questão do portal de assinaturas da OAB Nacional, que ele franqueia aí 200 assinaturas digitais por mês para nós advogados aí. Então tu vê, a gente tem esse suporte. Hoje, por exemplo, se tu quer assinar um contrato com uma pessoa da Bahia, uma no Amapá e uma no Rio Grande do Sul, não precisa mais marcar um ponto de encontro ou encaminhar por correio, demorar em questão de 2 horas, aí 1 hora, tá todo mundo assinado, né, digitalmente com validade. Então, isso facilita, só que tem muitos colegas que não têm esse conhecimento, uma por desinteresse na parte eletrônica, como a gente falou, né? E outra por não ter acesso a isso mesmo, né? Então a gente tem essas dificuldades momentâneas aí, mas existem também algumas soluções, basta a gente correr atrás, né? A gente tem aí o suporte da própria Caixa de Assistência, da OAB, para a questão da pandemia. O COAB Sicredi também. Uma linha de OAB Cred lá, em Lagoa Vermelha, por exemplo, como todas as demais subseções, para aqueles colegas que não têm o seu suporte físico de processos para movimentar os processos eletrônicos, a gente disponibiliza as salas da OAB com todos os cuidados necessários, né, que deve tomar. Então, trabalha todo mundo que queira. O grande problema que a gente vê hoje é o judiciário. E eu falo judiciário porque eu tenho um exemplo meu, até coloquei ontem, até entrei em contato, que eu tinha uma simples petição de deferimento ou não de AJG, que nem concluso estava desde o dia 17 de fevereiro, sendo um processo eletrônico. E aí você escuta o Tribunal de Justiça vir aos 4 ventos dizer que estão trabalhando, que estão fazendo isso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Os colegas estão com muita dificuldade de conversar com as varas. Os telefones de plantão não funcionam, pelos plantões. Por e-mail não tem resposta. Pelos plantões. Mas aqui, ao mesmo tempo que eu faço essa crítica, que era em Nova Prata, inclusive, ao mesmo tempo que eu faço essa crítica, eu também tenho que dizer que no momento que eu liguei, fui atendido de imediato, e de imediato eles movimentaram meu processo. Só que a questão que era simplesmente mandar para a conclusão para o juiz decidir se ia dar ou não a JG de um valor bloqueado. Temos 5 minutinhos. Que a pessoa necessita.
Então vamos, né, finalizando isso aí, mas Infelizmente, enfim, né? só, Dava pra gente fazer só mais, fazendo mas já isso. vamos deixar para marcar uma próxima, porque nós temos que falar também sobre as atividades que se extinguem agora com as audiências eletrônicas, por exemplo. Os audiencistas já não têm mais mercado, em princípio, né? Os prepostos Exatamente. também vai ter que nascer um novo Os mercado. prepostos, aquelas pessoas que trabalhavam como correspondentes aí vão ter que se Se atualizar, né, reinventar. ir para outro meio, se reinventar, né? Então, muito do processo eletrônico vai acabar com muita coisa, o que vai facilitar muito, mas vai acabar com muita coisa. Mas só terminando ali o que eu estava colocando, dessa questão do TJ, a gente tem que entender aí que a gente está fazendo a nossa parte. Agora, se eles estão fazendo, de fato eu não sei porque não tem números aí para nós abertos dentro do site para a gente ver o que se fazia antes e o que se faz hoje. Mas eu acho que a tendência é a coisa começar a clarear, né? Porque também o poder público vai sentir o acúmulo de trabalho que não está sendo feito, né? Também vão Vai ter que se sentir, adaptar mas mais rápido. vai sentir, mas é aquela história que eu sempre falo. O único que cumpre prazo dos atores da justiça é o advogado. Se ele não cumprir prazo, ele perdeu e prejudica o seu cliente. Porque o juiz, quando ele também tem tempo para dar a sentença, porém ele se escora naquela situação de que tem acúmulo de serviço. O servidor também tem tempo, o escrivão também tem tempo para movimentar e expedir uma nota. No entanto, ele também se escora nessa situação do acúmulo de serviço. E o advogado, por mais que ele tenha acúmulo de serviço, ele tem que se virar. Ele que contrate alguém, ele que faça alguma coisa, enfim, ele tem que se virar, sob pena de ele ser prejudicado e prejudicar o seu cliente. Né? Advogado Então, e perito. A Claudinha tá mandando beijo para nós, até eu tava mandando beijo na área para ti, tá? Só para deixar claro. não, o pessoal para entender, né? A Claudinha, os peritos também têm prazos Isso, rígidos, isso. né? Embora a nossa pena por infringir prazo é muito maior, né? Como advogado. Com certeza. Então, Paulo, já que a gente está encaminhando aí para o final, antes que nos cortem aí, vamos nos despedir do pessoal, agradecemos a presença de todos aí. Muito obrigado. Vamos marcar hoje outra, teve assim. um público bem legal. Vamos, cara, eu só tô com o problema o seguinte, eu tenho o melhor network do mundo, então já estou fazendo 3 vezes por semana e ainda estou projetando já 4 semanas para frente. Gente muito boa para ouvir, sabe? Então, mas vamos fazer outra assim e vamos continuar esse tema se for possível. Vamos, e nesse momento nada mais interessante do que o network entre colegas, inclusive, como tu colocaste lá no início, por indicação ou por troca de agora trabalhos. Também tu pode fazer uma aí e me convidar para a gente continuar essa conversa. Posso, e nessa live aí que eu vi que a gente acabou descobrindo que 1 hora é tão pouco tempo, né? Então... Muito pouco, é muito pouco. Eu sofri já esse problema com vários convidados aí, porque eu tenho os melhores comigo, né? Então, a conversa desenvolve, além da gente se gostar, que aí faz a gente perder um pouco de tempo nas brincadeiras e tal, mas é o que torna a conversa mais gostosa, né? Isso aí. Minha mãe tá parabenizando a nossa linguagem aí, foi elucidativa, ela não é advogada. Obrigado, mãe, mas tu é fã, a gente tem que dar um desconto. Né? Vamos, né, sempre com aquela ressalva, né? Vamos lá, mas enfim. Mãe é mãe. Valeu, Carlos. Mas enfim, vamos fazer esse churrasco sim, Fai. Fica tranquilo, já tô devendo aí pra você esse churrasco, tô devendo pro Gustavo, tô devendo pra muita gente, não sei se você... a carne eu vou assar, a gente combinou, te lembra? Exato, nós estamos numa seca tão grande aqui em Lagoa que eu não sei se vai ter tanto bicho pra nós poder fazer aí, né, porque não sai... Vamos fazer churrasco magro, cara, paciência. Não tem o que fazer. Denise, oi Denise, tudo bom, querido? Não tem o que fazer. Então tá, meu velho, vamos se despedir, tem um minutinho. Agradecer então todo o pessoal aí, né, e tenho certeza de que estamos sempre à disposição para trocar ideias aí e fazer com que essa nossa advocacia seja sempre melhor e mais salutar para o nosso dia a dia de trabalho aí. Obrigado pelo teu tempo, meu irmão. Foi um prazer te ver, viu, cara? Um abraço para a Fernanda aí que nos acompanhou o tempo inteiro. Sei não escutar, mas nos acompanhou. Um abraço, meu amor. Quero churrasco.
Tá certo, tá certo. Tchau, querido. E um parabéns aí pelo exemplo ao vivo aí de educação doméstica que teve aí na casa. Obrigado. Não, aqui a dona patroa é severa. Tá, um prazer, obrigado para todo mundo também. Temos 20 segundos, vamos encerrar então. Obrigado, Dante. Um abração, meu irmão. Até mais. Um abraço, Oráculo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.